Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, eu sou Nicole Fusco e esse é o Semana da Pan, o seu resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na nossa programação. Nessa quinta-feira ocorreu a Cúpula do Clima, evento no qual o presidente Jair Bolsonaro mostrou o comprometimento com o fim do desmatamento ilegal. O chefe de Estado colocou um prazo para acabar com a ação que causa dano ambiental, o ano de 2030. Acompanhe. Historicamente, o Brasil é voz ativa na construção da agenda ambiental global. Renovo hoje essa credencial, respaldada tanto por nossas conquistas até aqui, quanto pelos compromissos que estamos prontos a assumir perante as gerações futuras. Como detentor da maior biodiversidade do planeta e potência agroambiental, o Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Ao discutirmos mudanças do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema: a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos 2 séculos. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente, respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas, com renovados investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. À luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Mas é preciso fazer mais. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, região mais rica do país em recursos naturais, mas que apresenta os piores índices de desenvolvimento urbano. A solução desse paradoxo amazônico é condição essencial para o desenvolvimento sustentável da região.
Devemos aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade a bioeconomia, valorizando efetivamente a floresta e a biodiversidade. Esse deve ser um esforço que contemple os interesses de todos os brasileiros, inclusive indígenas e comunidades tradicionais. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. Neste ano, a comunidade internacional terá oportunidade singular de cooperar com a construção de nosso futuro comum. A COP26 terá como uma de suas principais missões a plena adoção dos mecanismos previstos nos artigos 5º e 6º do Acordo de Paris. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recursos e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Senhoras e senhores, como todos reafirmamos em 92, no Rio de Janeiro, na conferência presidida pelo Brasil, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que a resposta equitativamente e de forma sustentável às necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Com esse espírito de responsabilidade coletiva e destino comum, convido-os novamente a apoiar-nos nessa missão. Contem com o Brasil. Muito obrigado. Momentos depois do pronunciamento de Jair Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, adiantou a coletiva de imprensa para esclarecer os objetivos centrais falados na cúpula do clima, como o fim do desmatamento ilegal até 2030. A meta de eliminação do desmatamento ilegal, reafirmada pelo presidente Bolsonaro hoje, durante a sua fala no encontro de líderes, ela proporcionará exatamente o que outros países também estão afirmando, que em 2030 alcançarão 50% de redução das suas emissões de gases. Portanto, com o Brasil reduzindo o seu desmatamento ilegal a zero, ele também chegará próximo de 50% de redução dos gases de efeito estufa, assim como os países anunciaram no evento de hoje, no mesmo patamar. Com relação ao desmatamento mais a curto prazo, as ações que se seguirão a partir de agora, a partir de 1º de maio, elas têm todas as condições de reduzir o desmatamento em prazo anterior a 2030. 2030 é o limite, mas nada nos impede de ir reduzindo o desmatamento desde agora. Para isso, o governo coloca os seus recursos de agências ambientais, Polícia Federal, logística das Forças Armadas, e abre a possibilidade, como foi dito hoje pelo presidente da República, abre a possibilidade para que os países, empresas, entidades nacionais e estrangeiras colaborem com o robustecimento do orçamento para a redução do desmatamento ilegal, que se dá, como o presidente disse hoje também, em duas frentes. Ele se dá tanto sob a ótica do comando e controle, quanto dos incentivos econômicos e das medidas estruturantes que precisam ser feitas. Dentre elas, como a gente já sabe, a regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, a bioeconomia, o pagamento pelos serviços ambientais e, como eu disse, na outra esfera, o comando e controle. Lembrando que também foi dito hoje pelo presidente da República que o pagamento pelos serviços ambientais, sendo fundamental para colaborar na redução do desmatamento ilegal, ele tem como principal fonte de recursos
o esperado mercado de carbono, mercado de créditos de carbono, os mecanismos previstos no artigo 5 e artigo 6 do Acordo de Paris. Esses recursos que nós esperamos receber com a regulamentação do mecanismo do artigo 6º de Paris, que é o grande objetivo da COP26 no final do ano, ele trará recursos vultosos para o pagamento pelos serviços ambientais. Parte desses recursos também pode ser usado em comando e controle. Os recursos especificamente de comando e controle serão dobrados, como disse o presidente na sua fala, e os recursos estão sendo estabelecidos agora por ocasião da aprovação do orçamento junto ao Congresso Nacional. Lucas Cherry, TV Cultura. Rafael Oliveira, SBT. Bom dia, ministro. Bom, no discurso do presidente, ele citou as limitações orçamentárias que o governo brasileiro enfrenta e, mesmo assim, diz que determinou o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização na região amazônica. Bom, o próprio governo já reconheceu que nos últimos anos teve uma redução nas equipes de fiscalização, entidades ligadas ao governo dizem também que a estrutura está desmantelada. O senhor, outro dia, numa entrevista, disse que a fiscalização sozinha não vai resolver o problema do desmatamento se as pessoas não forem colocadas no centro da discussão. Bom, eu gostaria de saber o que na prática vai resultar essa duplicação de recursos citada pelo presidente em relação ao número de contratações, estrutura, órgãos de fiscalização, como que deve funcionar na prática tudo isso? Obrigado. Bom, como você bem ressaltou na sua pergunta, nós entendemos que os dois caminhos devem ser implementados juntos. O cuidado com os 23 milhões de brasileiros que vêm sendo há décadas deixados para trás e, portanto, um olhar sobre a sua necessidade social, econômica, o desenvolvimento econômico sustentável daquela região. Para isso, a necessidade de recursos a serem implementados imediatamente. Razão pela qual nós vimos abrindo essa possibilidade de que estrangeiros nos ajudem com recursos vultosos e imediatamente para cuidar da parte econômica e social da Amazônia. Em paralelo, a parte de comando e controle, a possibilidade, o Brasil apresentou aos Estados Unidos, a questão de um mês atrás, um plano de ação pedido por eles. Qual era o plano de ação que nós teríamos para que em 12 meses, havendo recursos, pudesse se avançar rapidamente nessa reversão ainda maior da tendência que havia de aumento do desmatamento. E esses recursos contemplam, como eu disse, a parte econômica e contemplam, como você perguntou, o comando e controle. Comando e controle que somará as forças de IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com equipes também da Força Nacional. Então nós temos Força Nacional, logística também das Forças Armadas, que tem muita condição de apoio logístico a tudo isso. É preciso contar com as polícias militares dos estados, que têm um papel fundamental nisso. Então há toda uma gama de ações e instituições que desempenhariam esse papel. O que é importante é que para escalar o volume de equipes e de batalhões ambientais que nós queremos com a Força Nacional, é preciso ter recursos adicionais, porque além das diárias e do pagamento pela logística, você tem ali também custos bastante elevados de deslocamento, enfim. Então, o recurso, em parte, é para suprir essa ação. Próximo, Flávia Said, Metrópolis.
Eu gostaria de saber, ainda com relação a essa questão da duplicação dos recursos para as ações de fiscalização, se o senhor poderia discriminar qual que é o orçamento de ano de 2020 e qual vai ser o orçamento de 2021, tendo em vista que o presidente falou num aumento. Também queria saber se o governo pretende manter a atuação das Forças Armadas ali na Amazônia, tendo em vista que a GLO vence agora no dia 30 de abril. E, por último, eu pergunto ao senhor se tem alguma negociação em torno do retorno das doações do Fundo Amazônia, se é possível que essas doações sejam retomadas ainda no atual governo, até o ano que vem, se foi firmado algum compromisso para possibilitar a volta das doações. Obrigada. Bom, com relação ao orçamento, o número preciso não é possível estabelecer agora, porque justamente nessa semana se está definindo o orçamento junto ao Congresso Nacional. Porém, o que é possível dizer é que o que houver de disponibilidade, o presidente vai dobrar o recurso. E isso é importante porque dá justamente sustentação a esse pagamento que eu me referi há pouco. As equipes da Força Nacional, que podem aumentar substancialmente e que se somam, é importante deixar claro, aqui não é substituição, elas se somam ao que já tem de equipes e logística do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal, e contar, também da sua pergunta, contar com o apoio logístico das Forças Armadas, que na Amazônia é muito importante, distâncias grandes, as Forças Armadas têm essa capacidade logística muito acentuada. Se vai haver continuação ou não da operação de garantia da lei da ordem, essa é uma decisão que está sendo ainda avaliada. E com relação ao Fundo Amazônia, nós entendemos que a suspensão da fruição dos recursos do Fundo Amazônia, que foi uma decisão, uma carta enviada pela Noruega ao Brasil naquela altura, pode ser restabelecida, inclusive há entendimentos nesse sentido, pode ser restabelecida se ao final do ano de medição do ano de desmatamento, que é o PRODESG 2020, que se encerra a medição no dia 31 de julho, começo de agosto, se houver número final que mostre a tendência de queda desse desmatamento, abre-se a possibilidade de restabelecimento, mas essa é uma questão que remonta, obviamente, à posição dos doadores, sobretudo a Noruega. A próxima jornalista inscrita é Simone Iglesias, que nos encaminhou a pergunta para a assessoria. Ministro, o presidente se comprometeu com 3 metas em seu discurso: redução das emissões de CO2 em 30% até 2025 e em 43% até 2030. Neutralidade climática em 2060, podendo antecipar esse prazo para 2050. E a eliminação do desmatamento ilegal até 2030. Como esses objetivos serão atingidos? Muito obrigada. Bom, o presidente determinou a manutenção, evidentemente, dos compromissos já assumidos e foi mais além. Ele, ao assumir o compromisso de eliminação do desmatamento ilegal em 2030, ele reforçou o orçamento, como já comentamos aqui, o que pode, com essas ações, dar espaço para que o 2030 seja antecipado na prática. Com isso será tão e mais fortemente feito quanto a gente possa receber recursos tangíveis, volumosos e imediatos dos países e empresas estrangeiras. Quanto mais recursos vier, quanto mais apoio existir, maior a probabilidade de antecipar tanto o desmatamento ilegal, a extinção do desmatamento ilegal, quanto a redução de 50% dessas emissões que virá junto com a eliminação do desmatamento ilegal. Outro aspecto importante que é a que se deixar claro, o governo havia colocado a meta de 2060 de neutralidade carbônica, que é a mesma meta que a China colocou. O Brasil havia dito na sua NDC que poderia antecipar essa meta mediante recursos que pudessem vir, que o país pudesse receber, recursos que viriam ao longo dos anos para poder antecipar até 2050. O presidente Bolsonaro foi além nesse aspecto e determinou que seja 2050, independentemente de recursos, o que é uma colocação, uma posição exatamente igual a países que têm muito mais contribuição
nas emissões globais do que o Brasil, que é apenas 3%. O presidente do Instituto de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocuí, comentou sobre a fala do ministro Ricardo Salles em relação às Forças Armadas na Amazônia. A declaração foi dada ao Jornal da Manhã, segunda edição. Os buracos que existem nesse processo e que não foram citados em nenhum momento. Em primeiro lugar, é que todo o aparato de aplicação de multas do IBAMA, ele se encontra paralisado. Isso por conta de um decreto de 2019 e recentemente de uma instrução normativa. A própria Polícia Federal, naquele inquérito referente à apreensão da madeira, o superintendente se referiu que o IBAMA foi gradualmente desaparecendo da fiscalização da Amazônia. Isso demonstra o seguinte, que não se trata propriamente de uma questão de recursos. Todo o foco está sendo colocado na questão de recurso e eu percebo nisso uma grande cortina de fumaça, porque as possibilidades que nós temos no Brasil para alavancar recursos com multas e mais, você através da multa, você certificar o desmatamento no sentido de fazer a cobrança da reparação do dano ambiental, porque não é só você coibir, multar, fiscalizar, prender, mas você obrigar aquele que causou o dano ambiental a recuperar aquilo que degradou, né? Então, nada disso está sinalizado no discurso do ministro Ricardo Salles, e esses são os grandes furos no processo de fiscalização. Há uma outra questão a ser colocada. A presença das Forças Armadas consumiu na Amazônia 530 milhões de reais, com resultados muito pequenos. Isso porque a força-tarefa especializada do IBAMA, ela foi afastada desse processo. E é uma força-tarefa de controle de desmatamento que tem uma alta capacidade, uma alta especialização para enfrentar a criminalidade ambiental. É diferente da função do Exército Nacional, é diferente, inclusive, da função da Força Nacional, porque ela tem um grau de especialização. Então, eu chamaria atenção para esses pontos, que são, para mim, os pontos nevrálgicos e que não estão clarificados nessa discussão. Falar só de finanças me parece uma grande cortina de fumaça para não enfrentar, na realidade, os problemas. Professor, então, para a gente finalizar, pelo que eu entendi, o governo ele enfraqueceu a área de conhecimento, a área técnica que atua na região e está vindo com outros braços que desconhecem esse assunto? Exatamente. A fragilização dos instrumentos que estão à disposição do Ministério do Meio Ambiente é o maior elemento da perda de qualidade do sistema hoje. E aí nós temos duas ações muito específicas, que é a ação do IBAMA, no aspecto da fiscalização, que é um corpo técnico especializado nesse combate, e o segundo, que é o lado do ICMBio, que cuida das áreas que são as áreas protegidas da Amazônia, as unidades de conservação. O ICMBio é responsável pelo controle de incêndios nessas áreas. Isso gera um nível de desconfiança, não só interno no Brasil, mas também no exterior. E na diplomacia internacional, a confiança é a base. Se não houver confiança, a gente não prospera nem internamente nem externamente. Quem também tratou das declarações de Ricardo Salles e Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil foi o nosso comentarista Diogo Schelp. O ministro Salles tentou aí dar alguns detalhes. Acho que um ponto central foi essa questão da promessa de Bolsonaro de dobrar os recursos para comando e controle, ou seja, para fiscalização contra o desmatamento na Amazônia. Houve ali na primeira resposta, o ministro saiu um pouco pela tangente, não falou muito especificamente do que se tratava e também não conseguiu dar um valor específico do que isso significaria. Apenas uma promessa de que o que for determinado no orçamento será dobrado pelo presidente. Agora, não basta de prometer mais recursos se não houver uma valorização
dos trabalhadores, dos fiscais que fazem esse trabalho, né? Esse trabalho de comando e controle. Isso precisa ser valorizado, precisa ser reforçado, é preciso dar não só recursos, mas também instrumentos para que esses fiscais possam realizar o seu trabalho. O presidente antecipou para 2050 o prazo para o Brasil zerar as emissões de gases poluentes. Além disso, se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal até 2030. O programa 3 em 1 comentou sobre o assunto. Esse discurso é o exemplo mais bem acabado da tentativa do governo Bolsonaro de se reinserir nesse novo cenário internacional sem Trump e sob o governo Biden. Primeiro a gente teve a queda do ex-chanceler Ernesto Araújo, agora guinada no discurso de política ambiental. O Carlos Gustavo Podi, que é professor de Relações Internacionais, especialista em Estados Unidos, me resumiu da seguinte forma: o governo brasileiro colocou o rabinho entre as pernas, percebeu que está isolado. E se a gente comparar esse discurso de hoje com o que o Bolsonaro fez no segundo semestre de 2020 na ONU, ainda sob a presidência do governo Trump, você vê que é totalmente oposto, é totalmente contrário. Naquela época, Bolsonaro atribuiu o desmatamento da Amazônia a uma campanha de desinformação fantasiosa, atribuiu responsabilidade aos povos indígenas, a índios e a caboclos da Amazônia, e também disse que as ONGs representavam uma grande ameaça, né? Eram delírios fantasiosos da época do Ernesto Araújo. Ele não repetiu nenhuma dessas bobagens dessa vez, muito pelo contrário, né? O único compromisso, na verdade, ele estabeleceu compromissos, o principal, o único compromisso novo é de chegar a essa neutralidade de carbono em 2050, o compromisso anterior era 2060, então ele antecipou em 10 anos, e repetiu um compromisso que já estava acordado desde 2015 no Acordo de Paris, que é de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Agora a gente precisa ver se essa retórica, né, ele ajustou a retórica, o discurso, é preciso ver se haverá ajustes na prática, porque se a gente olhar o filme desses primeiros 2 anos e 4 meses de governo Bolsonaro, eles vão no sentido oposto. A gente teve aumento, aceleração do desmatamento, aumento das queimadas, desmonte dos órgãos ambientais, do IBAMA e do ICMBio, que agora o presidente Bolsonaro prometeu fortalecer e ampliar os recursos, os investimentos, né? Então a gente teve até uma operação recente da Polícia Federal que o ministro Ricardo Salles desautorizou e criticou, o Alexandre Saraiva, o superintendente, acabou sendo exonerado. Então, não há uma política pública, por enquanto, que vá na direção de cumprir essas metas ambiciosas que o presidente Bolsonaro colocou hoje nesse discurso na cúpula do clima. A Fernanda Banhota, que é doutora em Relações Internacionais, especializada nos Estados Unidos, ela me resumiu da seguinte forma: ela disse que o discurso do Bolsonaro foi uma normalização no sentido de retomar a narrativa anterior do Brasil, que é de defender, conservar e preservar o meio ambiente. E houve um resultado da pressão americana. O Bolsonaro tentou se adequar ao que esperavam dele, mas ela acha que esse discurso não é suficiente, terá que haver demonstrações práticas. E uma demonstração da perda de prestígio, de credibilidade, de importância do Brasil, foi que o país, o presidente Bolsonaro, foi somente 21º a discursar, não ficou nos primeiros lugares. Constantino, eu quero uma análise sua do discurso. Muito simples, Paulo. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, dizia lá Rochefoucauld. Essa cúpula do clima é um ambiente de hipócritas, todo mundo lançando metas ambiciosas e inviáveis, e até indesejáveis, porque poderiam gerar muita miséria no mundo se fossem tentar cumpri-las de fato, né, por conta do aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora. Aliás, ganhamos aí o descanso pelo menos de um dia, que parece que a pandemia acabou. Daqui a pouco ela volta com tudo. Mas veja, o que deveria ser reduzido, na verdade, é a emissão de bobagens dessa esquerda globalista, né? O Brasil não pode aceitar ser tratado como patinho feio e como vilão aqui. É responsável por cerca de 3% das emissões, a China por 30%, né? Os Estados Unidos por 15%, mais ou menos. Então, é uma piada de mau gosto isso. Todos esses países ficam apontando o dedo e fazendo promessas e não cumprem. A Noruega segura fundo para países como o Brasil, denunciando a nossa falta de compromisso, e a Noruega, enquanto isso, planeja as próximas décadas de exploração de petróleo, porque são 2 milhões de barris por dia, é o segundo maior explorador de petróleo da Europa depois da Rússia. Então é um show de hipocrisia, né? É para isso que serve a cúpula, além de
muitos recursos, né? Veja, o foco do governo Bolsonaro nas questões práticas tem sido muito mais aspectos locais do que essa abstração do aquecimento global, essa histeria toda que serve para pretexto do avanço desse governo mundial, né? E nisso o governo entregou resultados, né? Aliás, nesse pseudo-debate entre o ministro Ricardo Salles e a grande filósofa Anitta, ele vem respondendo com fatos, né? Enquanto que para ela restam, enfim, rótulos e demonização do ministro. Então, no aspecto do lixão, que é o que realmente importa para o povo, né, nós tivemos resultados concretos. Agora, de novo, né, você pode fazer muitas coisas na vida desde que você não ligue muito para quem fique o crédito. Já dizia Truman, dizia também Reagan, né? E é disso que se trata. Ali é um palco para imagem, para ver quem consegue bancar o mais bonzinho e preocupado com o planeta, sinalizando virtudes e tudo mais. O governo cedeu por pragmatismo, em parte a isso, né? Mas o que importa mesmo na prática, tentar continuar desenvolvendo a região amazônica, porque ela tem muitas riquezas e muitos pobres, e isso é que é o grande espanto, né? E que deveria ser motivo de revolta. Agora, por fim, né? Quem quer menos emissão de países em desenvolvimento, deixando a China de lado, né? Porque aí não vão deixar de comprar os produtos manufaturados baratinhos, né? Tem que pagar por isso, tem que pagar. Então, nesse aspecto, pelo menos o governo manteve ali o ponto forte, né, de que tem que pagar. Serrão, a sua opinião sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro? Foi um discurso pragmático. Bolsonaro falou aquilo que os países desenvolvidos queriam ouvir. Ele resolveu não entrar no aumento da polêmica sobre a questão ambiental, que já causou muito desgaste para ele. Agora, houve um fato gravíssimo hoje, circulou um vídeo nas redes sociais do Brasil e do exterior, simplesmente demonizando o presidente Jair Bolsonaro. Um vídeo em inglês com tradução para o português, mas esculhambando, não tem outro termo para usar, o Jair Bolsonaro. É genocida, é destruidor da Amazônia, ele vai pegar o dinheiro que vai receber para a Amazônia para utilizar em milícias. Nossa, um vídeo que merecia um processo. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro teria que começar um trabalhinho de processar aqueles que o atacam de maneira indevida. E não é usando lei de segurança nacional, não. Pode usar o Código Penal normal, denunciação caluniosa contra picaretas. Mas voltando à Amazônia, que é um ponto-chave. O Brasil, infelizmente, não cuida da Amazônia. Por quê? A maioria da nossa sociedade brasileira ainda tem aquela imagem da jungle, da Amazônia, que não é a Amazônia real. A gente precisava conhecer muito mais a Amazônia para a gente compreender o quanto é importante valorizar as potencialidades que temos lá. Aquele povo lá é fantástico. Os recursos naturais de lá são impressionantes. Você passar na Amazônia, graças a Deus, na minha vida, tive a chance de fazer 4 grandes reportagens em imersão na floresta amazônica. Aquilo ali é outro mundo, é outra realidade. E o Brasil não conhece aquilo. Nós precisamos de um plano real para o desenvolvimento da Amazônia, conservando-a e não preservando-a. A gente tem que ter a exploração sustentável daqueles recursos, a ocupação populacional daquela região que tem baixíssima densidade, uma presença muito maior do que temos hoje de forças armadas. A presença de hoje, eu diria, ser ridícula, em razão do território, mas algumas coisas vão avançando. Por exemplo, teremos agora o nosso satélite, o Amazônia 1. Isso vai ser um avanço impressionante, já está aí, começando a mandar informações para o INPE, e aí sim a gente vai ter dados mais verdadeiros e acurados sobre desmatamento, sobre atuação ilegal, sobre o crime organizado que atua por lá em várias áreas. E um ponto fundamental, só para concluir, a Amazônia precisa de um processo sério de regularização fundiária, ou então o crime organizado continuará mandando ali. E o Supremo Tribunal Federal confirmou a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula. Já que a maioria votou pela suspeição de Moro, o caso agora começa do zero. Confira na reportagem de Nani Cox. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro ao condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá.
Por 7-2, o plenário confirmou o julgamento da segunda turma, que declarou que o ex-ministro foi parcial ao sentenciar o petista. Contra Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, foram a favor de manter a parcialidade de Moro os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Um pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello adiou o término do julgamento para a semana que vem. Para o relator, ministro Fachin, após o entendimento da incompetência territorial da Justiça Federal do Paraná, a suspeição do ex-juiz não tem por que ser discutida. A partir da declaração da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba ao processo e julgamento das ações penais deflagradas em desfavor do paciente, as demais pretensões deduzidas perante o Supremo Tribunal Federal, entendo que perderam seu objeto em razão do superveniente prejuízo. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto. Já Gilmar Mendes defendeu que a decisão da segunda turma deve ser respeitada. O magistrado classificou o envio da discussão ao plenário como uma manobra. Do contrário, criaremos uma terceira, quarta ou quinta instância recursal sem previsão regimental, de forma incompatível com o princípio da segurança jurídica. Pois bastaria que o relator, o presidente ou qualquer outro ministro trouxesse uma questão de ordem sobre a afetação ou a prejudicialidade de um processo de competência das turmas que já tenha sido julgado pelos órgãos fracionários, para que o plenário possa rever integralmente o acórdão proferido, ainda que fora das hipóteses regimentares, ou decretar a sua prejudicialidade. Esse tipo de expediente, manobra, não condiz com o tribunal. No final da sessão, o clima esquentou entre Barroso e Ricardo Lewandowski. Os dois divergiram sobre os impactos da Lava Jato e as supostas mensagens entre Moro e a força-tarefa da operação. A Polícia Federal não atestou a autenticidade dessas provas. Atestou que a integridade da cadeia de custódia, só não pôde completar a perícia. Mas é produto de crime, ministro. Por quê? Porque os... Então, um crime compensa para Vossa Excelência. Milhões de desempregados que esta operação causou. Ministro Lewandowski, me permite, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não. Nós estamos concordes, ministro. Vossa Excelência sempre quer trazer a colação, a baila aqui, a questão da corrupção. Como se aqueles que estivessem contra o modus operandi, não é, da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. Após uma indireta a Barroso, Gilmar Mendes disse que o encaminhamento do tema ao plenário não deveria ter sido feito, uma vez que a segunda turma já havia decidido. O presidente Luiz Fux encerrou a sessão em meio aos gritos dos magistrados. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Deixa eu exercer. Eu concedi a palavra a todos. O moralismo é. Eu concedi a palavra. Nada de moralismo, é só respeitar. A pátria da imoralidade. Me perdoe, não gosto de caçar palavras de ninguém. Não gosto de caçar palavras de colega, mas está encerrada a sessão. E exigir do ministro Fachin. Na mesma sessão, os ministros também definiram que as 4 ações da Lava Jato contra Lula devem ser remetidas à Justiça Federal no Distrito Federal. A Corte já havia definido a incompetência territorial de Curitiba, mas ainda faltava definir o destino dos processos contra o ex-presidente. A bancada de Os Pingos nos Is reagiu ao caso Lula no STF. O Supremo Tribunal Federal, no plenário ali, decidiu, desde a semana passada, em acabar com essa história de ficar pendurado em Luiz Inácio Lula da Silva. Foram 6 julgamentos no plenário do Supremo. Primeiro, uma tentativa de habeas corpus preventivo, ou seja, impedir que Lula fosse preso por uma prisão preventiva do ex-juiz Sérgio Moro. E depois da prisão, houve mais um julgamento de um habeas corpus que foi negado. E depois uma tentativa de anular parte do depoimento, inclusive daquele depoimento coercitivo. Ainda o julgamento que acabou na soltura do ex-presidente Lula, que foi a história de que a prisão só se dará depois do transitado em julgado, ou seja, a última instância. E por último, a anulação
uma coisa esquisita, né, através de um habeas corpus, de 4 processos contra o ex-presidente, inclusive 2 já condenação, o Triplex e o sítio de Atibaia. Os outros 2 são os casos aí de dinheiro que foi enviado do Caixa Central da Propina para o Instituto Lula, para a compra do terreno e também para o Instituto Lula, com o nome de doação, como se um empresário doasse milhões assim de graça para outra. Isso não acontece. Pois bem, hoje o que o Supremo está fazendo? Limpando a área, tirando o corpo presente da sala e tentando ficar livre de uma vez por todas desse processo que humilha o Supremo, que é o ex-presidente Lula. Nessa decisão de hoje, houve um debate não mais de mérito, que já estava decidido na semana passada, mas de onde o processo seria reiniciado. E ficou decidido que será da Justiça Federal daqui de Brasília. Agora, o que está em jogo aí é uma tentativa de criminalizar as ações do juiz Sérgio Moro. E a defesa do ex-presidente insiste, quer que o Supremo não está satisfeito só com a anulação do processo, quer que o juiz Sérgio Moro seja considerado parcial. Juiz parcial é o que há de pior na justiça, porque todos esperam uma justiça imparcial, como foi a justiça ao condenar o ex-presidente Lula em 2 processos, porque as provas sobram. E agora, com base aí em informações roubadas de diálogos de procuradores com o juiz Sérgio Moro, tenta-se colocar como se ele fosse parcial e abrir o caminho da possibilidade do ex-juiz responder criminalmente por esta parcialidade. Este é o caminho, esta é a tentativa. E pelo jeitão aí, viu, Adriana, caminha mesmo para o plenário garantir essa decisão da segunda turma. O argumento do relator, Edson Fachin, é simples. Se o plenário do Supremo decidiu que os processos 4 estão cancelados, anulados, arquivados, exatamente em decorrência do juiz natural, ou seja, não era Sérgio Moro o juiz natural, então não há por que discutir parcialidade de um julgamento que não aconteceu no mundo jurídico. Quando o plenário do Supremo decide anular algo, é como se ele fosse extirpado, como se ele nunca tivesse existido no mundo jurídico. Então, se anulou todo o julgamento. Então, não há o que discutir a parcialidade do Sérgio Moro. Mas isso aí está sendo discutido nesse momento no plenário. O que a gente está vendo aí é a campanha Lula 2022, o que é um túnel do tempo macabro, porque o Lula é um ladrão que governou o Brasil diretamente e depois, através de sua preposta, Dilma Rousseff, que foi impedida por irresponsabilidade fiscal, evidentemente dentro do contexto da Operação Lava Jato, que apurou os crimes e condenou Lula a mais de 20 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso é uma página, deveria ser uma página virada da história do Brasil. E, no entanto, o STF faz essa exumação, desse triste personagem, desse malandro, desse malandro sem charme nenhum, que ainda encanta, ainda traz uma entourage de falsos intelectuais, de subcelebridades, mas um malandro que destruiu o país, que depenou as instituições, Esses que apoiam esse delírio de ressurreição do Lula, eles têm medo eles sabem ler, mas eles têm medo de ler os processos da Lava Jato, porque aí eles não vão conseguir se olhar no espelho, porque é uma torrente de crimes muito bem descritas na operação, mostrando que o Lula, a partir do Palácio do Planalto, de forma sem precedentes, montou um sistema de corrupção cruel, devastador, que atingiu não só a Petrobras, tem processos para todos os lados, BNDES, mas ele foi condenado por receber propinas em contratos fraudulentos que ele ofereceu aos seus parceiros empreiteiros. A gente viu Lula
criticando, né? Nessa pré-história que infelizmente está de volta, né? A gente viu o Lula cantando de galo, criticando os empreiteiros, a elite, vocês lembram disso, né? Ele se associou com esses caras. Ele se associou aos tubarões para roubar o povo, né? E o que o STF está fazendo hoje, a gente via ali o Fachin, né, falando o paciente, né? Em prejuízo do paciente. O paciente é o Lula, né? Eles tratam muito bem desse paciente, né? Quer dizer, eles realmente ressuscitaram o paciente. Eles trouxeram o paciente do xadrez para a luz, com aquele casuísmo da prisão, revogação da prisão após condenação em segunda instância. E agora eles lançam a campanha do Lula, porque os crimes estão todos aí, não foram negados. Eles fizeram essa manobra, essa coreografia, esse novo casuísmo em torno da ideia da competência, né? Que já havia sido confirmada essa competência pelo Poder Judiciário brasileiro, e o STF não quis nem saber. Eles foram lá, fizeram esse salto ornamental, cancelaram tudo e lançaram Lula 2022. É disso que se trata. Eu não vejo como uma pequena discussão, não. Eu vejo como uma confissão do ministro Lewandowski. Ele é advogado de bandido. Isso aí não é um voto, é a justificação da corrupção. Ele está a favor da quadrilha porque o enfrentamento da corrupção, como lembrou o ministro Barroso, é que quebrou o Brasil, quebrou a Petrobras. O Brasil deixou de ser uma das maiores economias do mundo, deixou de figurar entre as 10, não me lembro exatamente o que ele disse, mas disse que foi culpa do combate à corrupção. Quem diz isso é um advogado gratuito, não recebe honorários para isso, de bandidos. Olhem o que disse o ministro Barroso, o ministro Lewandowski. É por isso que ele faz o possível para absolver o Lula. Não só porque ele foi indicado para o Supremo pelo Lula, mas porque ele é a favor da corrupção, porque o combate à corrupção prejudica a economia. O Supremo está completamente perdido. Por que julgar os casos contra o Lula em Brasília? Por que Brasília? Eles ocorreram em São Paulo. Quem descobriu foi a força-tarefa da Lava Jato, foi a Polícia Federal de Curitiba, os procuradores de Curitiba, e aí os juízes que julgaram são os juízes de Curitiba. Dois votaram por São Paulo, né? Não, 3 para ficar no Paraná, 4 já. 2 São Paulo e 5 por Brasília. Deve ser julgado o caso. Por quê? É porque eles querem tirar esses casos envolvendo o Lula, esses crimes, o julgamento dos crimes que o Lula cometeu, da cidade que representa a alma. É o coração, a alma e o coração da Lava Jato. A Lava Jato, ela é representada, a meu ver, pelos procuradores federais de Curitiba, pelos juízes federais de Curitiba e pelos policiais federais que trabalharam a partir de Curitiba. Eles desmantelaram o maior esquema corrupto da história e transformaram a Lava Jato na mais eficiente operação anticorrupção da história. Também, agora eles estão querendo absolver o Lula a qualquer preço e eles não sabem o que argumentar para justificar a libertação e a absolvição agora de um lavador de dinheiro corrupto. E se o juiz de Brasília, por hipótese, baseado nas mesmas provas robustas, como lembrou o Guilherme, colhidas pela Lava Jato, condenar o Lula, o que eles vão fazer com o juiz parcial, agora entrando na parcialidade do Moro? O Moro foi, na sua essência, um juiz com coragem suficiente para entender que se todos são iguais perante a lei, há lugar na cadeia para qualquer tipo de bandido, mesmo quem tenha ocupado a presidência da República. Ele mostrou que a Constituição pode funcionar se lida por um juiz sério. E não são sérios os juízes do Supremo Tribunal Federal. Eles vão ser esquecidos daqui a poucos anos, mas o Supremo vai carregar para sempre essa mácula. Foi o Supremo
que fez a opção preferencial pelos bandidos e condenaram a Lava Jato, e os juízes da Lava Jato, e absolveram o chefe da quadrilha. Isso, o Supremo vai carregar para sempre essa marca. Ele está sendo, neste momento, desmoralizado completamente por juízes irresponsáveis, que nunca foram juízes, porque não fizeram concurso para ingresso na magistratura. Eles julgam qualquer caso, continuando a ser o que sempre foram, advogados e professores medíocres, liderados pelo Gilmar Mendes. Agora, quando a gente vê o voto do Lewandowski, bastou uma parte ligeiro do ministro Barroso para mostrar quem ele é. E ele se refere à Lava Jato falando do modus operandi. Modus operandi quem tem é a quadrilha. É a quadrilha que ele acaba de absolver. É disso que se trata. O Supremo está hoje autorizando o recomeço da corrupção institucional no Brasil. Porque o governo Lula e depois o governo Dilma, eles participaram da roubalheira que quase destruiu a Petrobras e que é contestada pelo ministro Lewandowski, baseada em estudos de gente medíocre como ele. E o Semana da PAN fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até mais. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.